perguntam os clientes: e a revisão da vida toda? O que aconteceu? A revisão da vida toda finalmente não veio. Então, não tem mais revisão da vida toda. Os processos que a gente propôs, os pedidos que foram feitos para a revisão dos benefícios, aposentadorias, pensão, com essa fundamentação da vida toda, não serão concedidos. Explico por quê. A revisão da vida toda pretendia o uso das contribuições feitas para o sistema, os salários recebidos ou contribuições realizadas antes de julho de 94, que fossem agregadas ao sistema. E aí seria possível revisar as aposentadorias concedidas a partir de 99, quando a lei mudou, até 2019, quando a reforma da Previdência aconteceu. Não será mais possível. Por quê? Existiam duas vertentes, dois processos diferentes. Um pedido vinha discutindo a possibilidade da revisão da vida toda, que era o uso dessas contribuições anteriores no período básico de cálculo. Um outro processo vinha discutindo a incidência do fator previdenciário nos benefícios. Até 99 não existia fator previdenciário, os benefícios eram calculados com base nos últimos 3 anos de recolhimento, fazia a média daquelas últimas 36 contribuições e era esse o valor do benefício, não tinha fator previdenciário. Em 99 a lei mudou, implantou o fator previdenciário e o período básico de cálculo foi estendido, passou a ser todo o período de contribuição posterior a julho de 94. Então, todo o período de contribuição do Plano Real. Diz o INSS que, por conta da dificuldade de converter a moeda, dizem alguns especialistas que, para o governo economizar e não transferir a inflação do período do Sarney para esse período básico de cálculo de benefícios, enfim, não sei qual foi o motivo de verdade, mas, de fato, não era mais usado o período anterior a julho de 94. Aí, algumas ações começaram a acontecer na Justiça para dizer que, se fosse considerado os salários, as contribuições, o valor recolhido para a Previdência anterior a julho de 94, o valor do benefício da pessoa poderia mudar, poderia ser muito mais vantajoso, e aí, com o fundamento no princípio do melhor benefício, os segurados teriam direito a essa revisão. Era o que estava na revisão da vida toda. Bom, a revisão da vida toda teve todo o seu trâmite, foi aprovada em várias instâncias, foi aprovada no STJ e teve uma decisão positiva no STF também, mas não era definitiva ainda. Aí, em março, o STF decidiu em relação a esse processo que discute a incidência do fator previdenciário. Porque o fator previdenciário ele foi implantado em 99 e em 2019 ele deixou de existir. Agora não tem mais fator previdenciário, só existiu durante um período de transição da reforma da Previdência em 2019, mas hoje o fator previdenciário não é mais vigente, né? Então, essa decisão que falou a respeito do fator previdenciário estabeleceu um entendimento diferente. Estabeleceu o entendimento de que o segurado não tem direito a escolher a forma de cálculo do seu benefício, que a forma de cálculo deve ser definida pela lei vigente à época, mesmo que o cálculo da lei anterior ou posterior seja mais vantajoso. E aí, como o segurado não tem direito a escolher a forma do cálculo, tem que se subordinar ao cálculo daquele período que ele fez o pedido do benefício, a lei vigente naquele período é aquela que tem que ser aplicada, não pode escolher, mesmo que outra seja possível, né, pelo tempo de contribuição, pela idade, pelo cumprimento dos requisitos, não pode escolher outra. Então, esse entendimento inviabiliza a revisão da vida toda, porque se o segurado não pode escolher, ele também não pode escolher na revisão da vida toda, certo? E a revisão da vida toda era justamente essa escolha do cálculo mais vantajoso para o segurado. Então, não vai mais acontecer, tá? Os casos que ainda estão na justiça pendentes devem ter a aplicação dessa última decisão do STF e devem ser arquivados, se já não for. E aí, as pessoas que já vinham recebendo decisões de revisão da vida toda, ou que tiveram tutela antecipada,
ou que já tiveram o seu benefício revisado, se o processo ainda estiver em andamento, se não tiver transitado em julgado, provavelmente esse benefício vai voltar ao que era antes, vai ser cessado e, eventualmente, pode ser que tenha que devolver. Ainda não tem definição a respeito, tá bom? Então, dúvidas podem fazer aí nos comentários, que eu respondo depois. E se tiverem outras coisas, outras dúvidas, outros assuntos que queiram falar, pode comentar também que eu faço mais vídeos, tá? Obrigada.